Ontem, Ciro Gomes foi entrevistado em Portugal pelo canal My News. A entrevista durou pouco mais do que 1 hora. As duas figuras convidadas pelo canal para entrevistar o Ciro, o Caio Blinder e o Lucas Mendes, pareciam estar mais preocupados em fazer a defesa do Moro e tentar ironizar as respostas do Ciro do que realmente fazer um papel jornalístico sério. Mas isso já era esperado. E acredito que o Ciro se saiu muito bem. Uma das perguntas que muitos esperavam a resposta, mas que o Ciro ainda não tinha tido a oportunidade de falar anteriormente, foi sobre o que acha de uma possível chapa Lula-Alckmin, que foi especulada por muitos meios de comunicação, depois de falas do próprio Lula. Vejamos a resposta. O PSDB e o PT manteram na goela do povo brasileiro por 20 anos que eles eram os antagonistas ao redor dos quais nós tínhamos todos que nos posicionar, qualquer que fossem suas contradições. E agora o Lula se considera autorizado a chamar o Alckmin para ser vice dele. O que é isto? É para fazer o quê? Qual é a ideia que vai sair daí? Percebe? É isso que eu estou tentando dizer. A gente pode atravessar a pior crise da história brasileira, com números concretos, 40% da força de trabalho brasileira na selvageria da informalidade, trabalhando 70 horas semanais para levar 2 pilas para casa. Podemos, enfim, fazer de conta que nada disso está acontecendo e escolher entre o Chico, o Mané e a Maria. Ô Ciro, E a crise estará do mesmo tamanho e eu quero ver. Você podia escolher o Alckmin para ser seu vice e ser Pindamonhangaba Connection. Dois candidatos Pindamonhangaba, mas veja, aí não teria uma contradição, porque eu sempre denunciei a mentira que o PT e o PSDB fizeram no Brasil. Se você for recuperar a minha história, que é que eu chamo em meu socorro, eu defendi lá atrás uma aliança do Tasso com o Lula. Por quê? Porque havia absoluta afinidade naquela data entre as nossas concepções. Certo? Se é que a gente pode dizer que o PT alguma vez na história teve concepção. Mas havia ali uma genuína solidariedade difusa com os pobres, um moralismo. Ou todo mundo não lembra que o PT era a chibata moral da nação? Quer dizer, esse discurso aí não aguenta 2 dias de governo. Depois, um dos defensores do Moro fez uma pergunta sobre uma fala do Ciro Gomes em relação ao Moro ter ligações com serviços de inteligência dos Estados Unidos. Bem, antes de irmos para a resposta do Ciro, aqui no próprio canal eu fiz um vídeo que mostra a ligação do Moro diretamente com o governo dos Estados Unidos através de um programa do Departamento de Estado dos Estados Unidos chamado Projeto Pontes, ou Bridges Project, onde recebeu treinamento do governo dos Estados Unidos. E isso tudo se tornou de conhecimento público depois que o Wikileaks vazou documentos. Além disso, como também foi falado naquele vídeo, Moro abriu as portas do Brasil para o FBI quando foi ministro da Justiça do governo Bolsonaro. Como vocês verão já na primeira pergunta sobre o Moro, o jornalista tentou ironizar a resposta do Ciro Gomes. Vamos ao trecho da entrevista. Que conexão internacional é essa? Você dá uma entrevista na CNN dizendo que o Moro foi manobra de uma conexão internacional, que eu não faço ideia que conexão. Quem está interessado em levar o Moro para a presidência do Brasil? Que conexão internacional? Não, primeiro ele é uma conexão do establishment brasileiro, o sistema financeiro. Mas a palavra que você citou, né? Não, mas há uma conexão internacional flagrante. Petróleo e grana. Você está sabendo o que está acontecendo com a política de petróleo brasileira? O petróleo comprou o Moro. O petróleo não, a CIA americana, por exemplo, serve ao Moro. O Dallagnol dá uma declaração de que se não fosse a CIA não tinham conseguido prender o Lula. É a única história de um ministro da Justiça do meu país que foi recebido na sede do FBI. Mas, Ciro, isso está quando você fala assim... Depois é o seguinte, o Brasil tem códigos, regras, como o mundo inteiro tem, para a cooperação policial. Pois bem, o Moro fez a Operação Lava Jato com o FBI atuando no Brasil e a NSA atuando no Brasil fora dos canais oficiais. Isso tudo eu tenho um documento, isso tudo vai ser empurrado na testa do Moro. Eu nunca vi. Ah, mas eu tenho o todos. FBI, não, entra no Google. Entra no Google. A CIA atuando não, a favor o Dallagnol do diz o seguinte, que não seria possível ter feito a Operação Lava Jato se não fosse a cooperação da CIA. Sabe quem é o Dallagnol? Os procurador-chefe da Força Tarefa, que agora também é um político. Onde é que nós vamos parar? Onde é que nós vamos parar se o juiz do futebol, vou bancar o Lula agora, para o povo entender, né? Onde é que se o juiz do futebol entrar com a determinação de que o Flamengo vai ganhar? O que será do Fortaleza, que está em 4º lugar? Se a gente não acreditar que o juiz vai arbitrar a partida de forma equilibrada e isenta. Eles podem negar o quanto quiser, mas as provas do que o Ciro Gomes está falando estão na internet e são públicas.
Não adianta tentar ironizar para tentar induzir quem está vendo ao erro. Bem, o outro defensor do Moro tentou ao longo da entrevista que o Ciro Gomes dissesse alguma coisa contra ele próprio e que exaltasse o Moro. Isso mesmo que vocês escutaram. Ele perguntou para o Ciro se ele pudesse falar de um defeito próprio e depois se pudesse falar de alguma virtude do Moro. Então, Ciro Gomes decidiu falar ainda mais podres do Moro, já que estava vendo para onde a entrevista estava indo, e mostrou como ele é muito melhor do que o Moro na prática. E conversa com o Moro, você não conversa? Nem a pau, Juvenal. Mas o Moro tem que conversar com todo mundo. O Moro eu lavaria a mão se ele estendesse a mão. Você era um lava-jato? O Moro é um picareta. O Moro é um picareta. Atenção, povo brasileiro. O Moro recebia auxílio moradia. Sabe o Bolsonaro? O Moro recebia auxílio moradia tendo um apartamento. Essa história... Percebe? Eu abri mão das pressões das aposentadorias que eu tinha direito com 36 anos de idade e era 86 mil reais. Eu não fui morar no palácio. Vamos estabelecer a questão. Então o cara é contra a corrupção e eu sou o quê? Eu não fui morar no palácio porque considerava um privilégio que não cabia para os meus filhos, porque eu não ia garantir aquele padrão de vida para eles. Aí implementei essas moralidades brasileiras, ex-ministro, ex-governador, ex-prefeito, ex-deputado, com 36 anos, três aposentadorias pro resto da vida. Não aceitei receber. Estou contando agora porque a Gisele disse, tu tem que contar essas coisas. Pois agora tu você é rico. Aí o Moro combateu. Eu rico? Você não me conhece. Eu estudei a maior parte da minha vida na escola pública. Olha aqui. Pois é, a maior parte da minha vida na escola pública. Você não pode dispensar essas três aposentadorias. Sim, mas não pode, eu abri mão, cara. Eu renunciei. Não é negócio que eu adiei para outro dia, não. Eu renunciei. Eu sei, mas... Aí o seguinte, o Moro é combate à corrupção e eu faço o quê? Eu sou o quê? Depois, Ciro Gomes voltou a provocar. E os defensores do Moro, já sem argumento, começaram a tentar dizer que tudo é teoria da conspiração. Então, Ciro Gomes lembrou do passado e dos documentos provando que não existe teoria da conspiração. E ainda deu aula de guerra híbrida, para mostrar como os Estados Unidos continuam interferindo de várias formas nos outros países, de acordo com seus interesses. Moro, vem debater comigo, queridíssimo. Vem aqui no My News. Tudo bem, vai lá toda a CIA, vai ajudar e tal, mas é o seguinte, eu vou perguntar para o povo brasileiro... Isso parece teoria da conspiração. Eles sempre usam isso. Eles sempre usam isso. Olha só. Aí quando passam 30 anos depois, a Biblioteca do Congresso liberta a desencriptação e você vai lá, como você já pode ter ido, deve ter ido como grande jornalista que é, e vê lá as gravações do Lyndon Johnson dizendo que tem que derrubar o João Goulart, toda a movimentação de um porta-aviões que saiu da Costa Rica e fundiu-se na Baía de Guanabara, pronto, armado até o dente. Está tudo lá, os documentos, eu fui assistir. Mas Ciro, voltando aqui o drama hoje é diferente. O drama hoje é diferente. O drama hoje é diferente. Hoje a guerra híbrida é outra conversa. Inclusive essa esquerdinha burra que o Lula representa, pouco lida, pouco reflexiva, que aceitou o neoliberalismo com casca e tudo, assina carta aos brasileiros e não conhece nada. Sabe o que eles fazem? A guerra híbrida hoje é muito mais sofisticada. Eu pego um povo que, se eu propuser para eles um modelo de desenvolvimento em que o governo se anuncia responsável por promover o emprego, o salário, a aposentadoria, a qualificação da saúde, a educação, e diz de onde é que vem o dinheiro que vai cobrar dos mais ricos, etc, etc. Esse povo votando a favor disso, mas tem 80% dos votos. Não acredito. Agora pergunta para eles aborto, pergunta para eles sexualização de criança, que é onde essa burrice que se vende como esquerda, que é a esquerda do Partido Democrata. Está aí o Biden se desmoralizou em 6 meses. E para fechar, lembrou quanto os Estados Unidos gastam por ano em guerras para tomar o petróleo alheio. E também de como o governo dos Estados Unidos espionaram a Dilma e a Petrobras. Logo, não existe nenhuma teoria da conspiração, mas fatos reais. Essa é a luta de todos os verdadeiros patriotas brasileiros. Entender o contexto político e geopolítico. Faz sentido na cabeça de alguém que um país que gasta trilhões de dólares para ficar no Afeganistão, para interferir no Irã, para não sei o que e tal, não vai se imiscuir nas eleições brasileiras? Vocês estão loucos. Vocês estão loucos. Todas as Ora, mas os arquivos que a gente conhece do Chile, do Brasil... E se queimaram. Sim, mas então, eles aprendem. Mas eles aprendem o seguinte, eles não vão mandar mais instrutores ensinar tortura, como fizeram no Chile. Ok, eu até compreendo que os tempos mudaram, embora Guantánamo esteja lá aberto. Eles têm empresas para fazer esse trabalho de corrupção. Eu não estou dizendo, claro. Não é o governo, não é a CIA. Olha aqui, a propósito do Sérgio Moro, a propósito de Sérgio Moro, a Petrobras pagou mais de 5 bilhões de dólares a acionistas norte-americanos. Um juiz de Nova York determinou interferência e o Barack Obama espionava a Dilma. Isso tudo é oficial, Lucas Mendes. Isso tudo é oficial.